Olá, eu sou o professor Hélio Tosatti e nesta videoaula aprenderemos a utilizar a função exponencial natural como modelo matemático para o cálculo de valor estimado do crescimento de uma população. Para modelarmos o crescimento de uma população, vamos denotar como P de t uma função população de indivíduos que pode ser representadas por pessoas, animais, bactérias ou qualquer outra coisa que esteja relacionado com o problema de crescimento ou decaimento na variável tempo t. Iremos admitir que esta população tem uma taxa constante de natalidade denotado por beta e uma taxa constante de mortalidade denotado por delta. A grosso modo, isto quer dizer que, no período de um ano, ocorrem beta vezes p nascimentos e delta vezes t mortalidades. Como estamos considerando que a função p varia no decurso de um ano, devemos dar um desconto para as variações no número de nascimento e de mortes. Para isto, imagine um intervalo muito pequeno de tempo de t até t mais ΔT. E para valores muito pequenos de ΔT, o valor p de t igual a p sofrerá uma variação tão pequena no intervalo de tempo t até t mais ΔT que podemos considerar p de t como praticamente uma constante. Admitindo que nesse intervalo o número de nascimentos é de aproximadamente beta vezes p de t vezes a variação do tempo, e o número de mortes é de aproximadamente delta vezes p de t vezes a variação do tempo. Mais precisamente, iremos admitir que a razão para a variação do tempo do erro em cada uma dessas aproximações tende para zero quando a variação do tempo tende para zero. E sobre essas condições, desejamos deduzir a forma de uma função p de t que descreve a população em questão. Mas primeiro temos que determinar a taxa de variação de p de t em relação ao tempo. Considerando o incremento da função p no intervalo de tempo de t até t mais ΔT, e como o incremento de p é simplesmente o número de nascimentos menos o número de mortes, obtemos a equação variação de p no intervalo t até t mais ΔT é aproximadamente b vezes p de t vezes a variação do tempo menos delta vezes p de t vezes a variação do tempo. Portanto, podemos afirmar que a razão entre a variação de p sobre a variação do tempo é aproximadamente b vezes p de t menos delta vezes p de t, que é a taxa de variação referente ao número de nascimentos menos o número de mortes no tempo t. E note que o quociente à esquerda tende para a derivada da função p quando a variação do tempo tende para zero. E da hipótese que a razão para a variação do tempo do erro em cada uma dessas aproximações tende para zero quando a variação do tempo tende para zero, temos que a expressão à esquerda da equação é igual à expressão à direita da equação. Logo, se tomarmos o limite nesta equação quando a variação do tempo tende para zero, obtemos a equação diferencial derivada da função p igual beta menos delta vezes a função p, ou seja, a derivada da função p na variável t é igual a uma constante vezes a função p, onde essa constante é igual a beta menos delta. E podemos considerar esta equação diferencial como um modelo matemático de população variável. Agora, denotando por x de t no lugar de p de t, temos a equação diferencial derivada da função x na variável t igual a k vezes x. E esta equação serve como modelo matemático para uma ampla diversidade de fenômenos naturais. E resolvendo esta equação, usando a técnica de separação das variáveis, temos que a diferencial de x sobre x é igual a k vezes a diferencial de t. Integrando em ambos os lados desta equação, obtemos que o logaritmo natural de x é igual a k vezes t mais uma constante arbitrária. Aplicando a função exponencial em ambos os lados desta última equação e resolvendo em relação a x, temos que x é igual a exponencial de c vezes a exponencial de k vezes t. E podemos denotar esta equação como sendo x igual a vezes exponencial de k vezes t, onde a é igual a exponencial elevado a c, e essa constante a tem que ser determinada. Mas observe que essa constante a é simplesmente o valor do x índice zero, que é igual a x de zero. De fato, trocando na equação, temos que x índice zero é igual a vezes exponencial de k vezes zero.
Mas como a exponencial de k vezes zero é igual a exponencial elevada a zero, que é igual a 1, né, obtemos que x índice zero é igual a A. Assim, a equação do crescimento populacional é a solução do problema de valor inicial, derivada de x na variável t, igual a k vezes x, onde x de zero é igual a x índice zero. É a função x de t igual a x índice zero vezes exponencial de k vezes t. Também costumamos chamar de crescimento exponencial ou crescimento natural quando k é maior do que zero, e chamamos de decaimento exponencial quando k é menor do que zero. Retornando à equação do crescimento de uma população, derivada de p na variável t igual a k vezes p, onde k é igual a beta menos delta, temos que uma população p de t com taxa de nascimento beta e taxa de mortalidade delta constantes é dado por p de t igual a p índice zero vezes a exponencial de k vezes t, onde p índice zero é a população no tempo zero do problema, e k é a diferença entre a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Considerando que o tempo é dado em anos, e k é chamada de taxa de crescimento anual, que pode ser positiva, negativa ou nula, seu valor é dado como uma porcentagem, que é o seu valor decimal multiplicado por 100. A ONU celebra o dia 11 de julho como o Dia Mundial da População, e com base na divisão de população da ONU, espera que a população mundial em julho de 2020 seja de aproximadamente 7,8 bilhões de pessoas, e esta população atualmente cresce a uma razão de aproximadamente 380 mil pessoas por dia. Admitindo que as taxas de nascimento e de mortalidade sejam constantes, vamos denotar por P de t a função da quantidade em bilhões de pessoas em t anos. Considerando a estimativa da ONU, iremos denotar o tempo inicial t igual a zero como sendo julho de 2020, de modo que P de zero é igual a 7,8. O fato de que P está tendo um aumento de 380 mil pessoas por dia, ou 0,00038 bilhões de pessoas por dia, no instante t igual a zero, significa que a derivada de P em zero é igual a 0,0038 vezes 365,25, que é aproximadamente 0,1388 bilhões de pessoas por ano. Assim, trocando na equação diferencial derivada de P na variável t igual a k vezes P, temos que k é igual ao quociente da taxa de variação da população no instante t igual a zero pela quantidade da população no tempo t igual a zero. Ou seja, k é aproximadamente 0,0178. Concluindo que a população mundial está crescendo a uma taxa de aproximadamente de 1,78% por ano a partir do ano de 2020. Para determinarmos quando a população mundial duplicará, ou seja, quando chegar ao aproximado de 15,6 bilhões de pessoas, temos que resolver a seguinte equação: 15,6 igual a 7,8 vezes a exponencial de 0,0178 vezes t em relação a t. Dividindo a equação por 7,8 e, em seguida, aplicarmos o logaritmo natural em ambos os lados da equação, temos que o logaritmo natural de 2 é igual a 0,0178 vezes t. Dividindo o logaritmo natural de 2 pela constante 0,0178, obtemos que t é aproximadamente a 39 anos. Assim, a estimativa de que a população será de 15,6 bilhões de pessoas será no ano de 2059. Alguns demógrafos consideram o limite máximo sustentável para que o planeta tenha capacidade de alimentar a população é quando atingir a quantidade de 50 bilhões de pessoas. Assim, de forma análoga feita ao caso anterior, podemos estimar em quantos anos isso irá ocorrer. Resolvendo a equação 50 igual a 7,8 vezes exponencial de 0,0178 vezes t na variável t, obtemos que t vai ser aproximadamente a 104,33. Arredondando aí o t para 104 anos, temos que a estimativa
de que em 2124 a população mundial vai chegar a 50 bilhões de pessoas. Agora, se você tem a curiosidade de saber a estimativa da quantidade de pessoas daqui a 5, 10 ou 20 anos, ou qualquer valor t, basta calcular os 7,8 vezes a exponencial de 0,0178 vezes o tempo de anos desejado.